bem, irmãos, quero convidar você a abrir a palavra comigo. Oséias, capítulo 2, versículo 14, é o texto que a gente vai ler, e a gente vai ler até o final, no versículo 23. Oséias, capítulo 2, versos 14 até o 23, tá bom? É o texto que eu quero ler com vocês. Já falamos de Oséias hoje pela manhã, e quero falar também agora à noite sobre essa questão do deserto. Hoje pela manhã nós falamos que o deserto na Bíblia sempre é um sinal de coisa ruim. Nós lembramos aos irmãos que quando alguém diz, eu estou passando por um deserto, geralmente não é uma coisa boa, ele está passando por alguma dificuldade, alguma aflição, e a vida não está boa. E a gente aprendeu que Oséias tem uma visão diferente do deserto. Oséias mostra o deserto como uma coisa boa, num certo sentido, né? Foi difícil, Israel pecou mesmo, de fato houve muita carência, houve mortes até no deserto, mas Oséias mostra o deserto do ponto de vista de Deus. Você já perguntou o ponto de vista de Deus? Israel não gostou do deserto. Mas será que Deus gostou do deserto? E Oséias vai mostrar o outro lado. Oséias é um profeta muito interessante. Ele tem uma experiência muito interessante. E a história dele é incrível, a história de Oséias. Nós ainda vamos falar mais sobre Oséias. E Oséias, então, apresenta essa visão do deserto, um pouco diferente, como se fosse o lado bom do deserto. Eu queria hoje revisitar o deserto, porque talvez você esteja passando por um deserto, talvez um período ruim, um período difícil, um momento de dificuldade, talvez de carência, e eu gostaria de mostrar um outro lado do deserto. É ruim? É um deserto? De fato é, mas eu queria mostrar o ponto de vista de Deus de um deserto, e a gente vai então começar no versículo 14, eu vou dar uma dica para a gente ler, do 14 ao 23, que o segredo para entender esse texto é o que Oséias diz no verso 14. Ele fala, portanto, eis que eu a atrairei, eu vou atrair, e a levarei para o deserto. E aqui está o segredo para entender esse texto. Eu vou atrair Israel, eu vou chamar ele para mim, e vou levar ele para o deserto. Ou seja, Deus está levando Israel para o deserto. Nós vimos hoje pela manhã, nós falamos na mensagem, que o erro de Israel foi exatamente sair do deserto. Quando ele estava no deserto, teve uma cena, nós estudamos essa cena hoje pela manhã, o povo deixou o deserto e foi para Baal-Peor. Os que estiveram de manhã puderam ouvir essa palavra, e nós vimos o erro que foi sair do deserto. Era um momento difícil, era um momento de carência, de necessidade, era um momento de aflição, de fato tudo isso é verdade, mas o propósito de Deus era que eles ficassem no deserto. E o erro do povo foi deixar o deserto. E eu quero agora mostrar a ideia de Deus, chamando o povo para voltar para o deserto. Quem quer voltar para o deserto? Pois Deus diz, eu vou atrair vocês para o deserto. Por que Deus vai atrair o povo de volta? Porque, veja, o povo já é uma nação, já está estabilizado, já tem tudo. O povo está... Hoje a vida é uma maravilha. Voltar para o deserto, por uma época que não tinha nada, uma época de sequidão. Será que isso é bom? Uma época em que eles eram nômades. Deus diz, eu vou atrair vocês de volta, porque há lições que o deserto precisa ensinar para vocês. Tem certas coisas que nós só aprendemos no deserto, e eu quero compartilhar com vocês essas lições. Então, para entender os versos 14 até o 23, eu preciso entender essa primeira frase, eu vou atrair vocês para o deserto. E o que vai acontecer quando a gente chegar no deserto? Lógico que é uma ideia figurada, não é? Porque o povo tem muita coisa, o povo tá rico agora, mas está rico de bens materiais, não de Deus. E aí Deus quer voltar para um período de carência para mostrar algumas verdades que essas pessoas precisam aprender. Então, o que vai acontecer? De agora para frente, é o que vai acontecer agora no deserto. Já aconteceu antes, na primeira vez que o povo esteve no deserto, e eles ficaram 40 anos no deserto, e agora vai acontecer de novo. E o que vai acontecer nesse deserto? Pode ser ruim? Pode ser, eu posso até achar que é ruim, mas do ponto de vista de Deus, é uma coisa boa. Então, olha o que Deus diz no verso 14 em diante. Oséias capítulo 2, 14, diz assim, portanto, eis que eu a atrairei. Quando ele fala atrairei a ela, embora esteja falando de Israel, é porque aqui Israel é a noiva de Deus, né?
eu contei para vocês hoje um pouquinho da história de Oséias. Foi ordenado a Oséias, da parte de Deus, que ele se casasse com uma prostituta. E aí essa mulher traiu ele, depois de 3 filhos que teve com ele. Ela trai Oséias e ela vai embora de casa e deixa Oséias sozinho. E Oséias amava muito essa mulher, apesar do seu passado. E ele sofreu muito. E Deus usou a aflição de Oséias para falar a respeito da aflição do próprio Deus. Porque o povo se afastou dele, como se fosse uma noiva que abandonasse o seu marido, e agora é por isso que Deus fala no feminino: eu vou atraí-la, atrair a minha esposa, que figuradamente é o povo de Israel. Então Deus diz assim: portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. A palavra obsequiosa é desejosa, né? Uma mulher ela quer muito o homem, sabe? Quando ela está, né? Ela quer muito, tipo, abraçar, essas coisas todas, né? Isso é que significa obsequiosa, porque ela está muito fria com ele. E é isso que Deus espera dessa mulher neste momento. Verso 16: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra, a terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Não é lindo isso? Esse texto é difícil de entender, né? E merece que a gente fique muito tempo em cima dele, meditando e degustando esse texto, e quero que a gente pense um pouco sobre o que ele tem para nos dizer nesta noite. Todo mundo sabe que a peregrinação no deserto, durante 40 anos da história de Israel, foi um período muito difícil e muito triste da história de Israel. Período de aflição e também de pecado da parte de Israel. Entretanto, Oséias, como eu disse para vocês, ele apresenta uma visão diferente desse período. Ele romantiza o deserto, como se o deserto tivesse sido um tempo de qualidade. Como se tivesse sido um tempo bom, inclusive. Nós acabamos de ler no verso 14, aonde Oséias diz, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará, não, desculpa, no verso 14, que diz o seguinte, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Por que Deus quer levar Israel para o deserto? Porque ele tem uma ideia de que aquele período foi um período bom. Pode parecer que agora está melhor, mas não está, pelo menos para Deus não, ele não está gostando desse momento. E ele acha que o período do deserto foi um período melhor. Parece que aqui, o horror do deserto, a ideia de que o deserto é uma coisa ruim, ela é uma ideia muito mais humana do que uma ideia de Deus. Se você perguntar para Deus o que Deus achou do deserto, talvez ele achasse que nem foi tão ruim assim. O que o Senhor achou do deserto? Deus diria, olha, para falar a verdade, embora tenha sido um período muito difícil, mas eu estava gostando mais da época do deserto do que agora. Agora, por exemplo, eu não estou gostando. O deserto, por incrível que pareça, ainda foi melhor. Na perspectiva de Deus, parece que o deserto, então, foi uma época melhor. De alguma forma, o texto de Oséias mostra que o período do deserto foi um período melhor, que Deus prefere aquele povo que estava no deserto do que aquele povo que vivia agora, na época de Oséias, estabilizado na sua terra, como uma nação institucionalizada. Então ele mostra que a situação na época de Oséias, de alguma forma, foi pior do que a época do deserto. Eu queria então analisar
esse momento que o povo viveu no deserto, na ótica de Deus, na perspectiva de Deus. Porque se você está vivendo no deserto, e se você está passando por um deserto, eu queria mostrar a perspectiva de Deus para o deserto. O que Deus vê quando Ele vê o período do deserto? E a primeira coisa que eu quero mostrar era o seguinte: por que Deus está com saudade do deserto? Ninguém tem saudade do deserto, Deus tem. Por quê? Primeiro, Deus está com saudade porque no deserto Deus falava. Verso 14 diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Olha que coisa incrível. Eu vou falar ao coração dela. No deserto, Deus falou com Israel, e Israel ouviu a voz de Deus no deserto. Deus lembra de um tempo em que Ele falava, e as pessoas ouviam. É Deus que está falando. Aqui uma referência, certamente, à entrega da lei. Quando Deus falou, e o povo, então, pôde ouvir Deus. No deserto, Deus tinha a oportunidade de falar, e Deus gosta de falar. Deus é falador, e Ele gosta de falar. E as pessoas que estão com Ele gostam que Ele fale, gostam de ouvi-lo. No deserto, Deus podia falar. Agora Deus falava, mas sabe o que acontece? O povo não escuta mais. Os profetas vêm, falam, mas o povo é surdo. O coração do povo está fechado. E embora Deus fale continuamente, o povo não tem mais ouvidos para Deus. Parece que no deserto, com toda a dificuldade, não foi fácil. E ninguém está dizendo que o povo não pecou no deserto, pecou, mas parece que ainda ouvia mais. Sabe por que ouvia mais? Porque era deserto. Porque o povo não tinha tanta distração como tem agora. Agora tem nação, agora tem dinheiro, agora tem shopping center, agora tem carro, agora tem viagem, agora virou um povo rico, agora tem tudo, mas não tem mais a palavra de Deus. No deserto não tinha nada, no deserto você não tinha muito estímulo no ambiente, e portanto seus olhos tinham que se fixar no alto, e você podia ouvir Deus. O deserto tinha muita coisa ruim, mas tinha uma coisa boa: Deus podia falar e o povo podia ouvir. Sabe o que tinha no deserto? Silêncio. Silêncio para ouvir Deus. Agora não, agora tem muito ruído, é muito carro, muito barulho, muita notícia, é muita coisa, é estímulo demais para os ouvidos deste povo, e esse povo não tem mais tempo de ouvir Deus. Agora Deus está com saudade. Eu lembro de um tempo que eu falava e não tinha tanto estímulo assim, vocês podiam me ouvir. Deus está com saudade do tempo que Ele podia falar e que Ele poderia ser ouvido. Em segundo lugar, Deus está com saudade do tempo em que o povo podia até ter outros deuses, mas esses deuses não tinham nomes. O povo não sabia nome de Deus. Deus nenhum. Só sabia o nome de um Deus, Yahvé. Esse era o único Deus que eles conheciam de nome. Era uma época no deserto que Deus não tinha nome. E é muito interessante essa ideia que está aqui nos versículos 16 e 17. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e não me chamará meu Baal. Onde é que o povo aprendeu essa palavra Baal? Onde? Como é que essa palavra virou o nome de Deus? Na época do deserto não tinha Baal. O povo até foi para Baal Peor, lembra disso? Mas o povo não conhecia Baal ainda. Foram descobrir Baal muito mais tarde, quando entraram na terra de Canaã. Aí descobriram que haviam outros deuses. Olha, tem outros deuses. Tem Moloque. E tem Baal. Tem os Baalins, que são os postes, que eram colocados então para Baal. Ora, o povo descobriu esse. No deserto não tinha nome de Deus. Eles só conheciam um nome de um único Deus, o Deus de Israel, que se chamava Jeová, Yahvé. No versículo 17 diz: da sua boca tirarei os nomes dos Baalins. Eu acho incrível essa expressão de Deus. Eu vou tirar os nomes, porque são nomes já institucionalizados, de deuses antigos, deuses das nações que vocês não conheciam e vieram conhecer agora. Agora vocês têm todo um panteão de deuses, e vocês sabem o nome de todos eles. Pois é, eu estou com saudade de uma época em que vocês não conheciam nenhum outro nome, vocês só conheciam o meu nome. Nessa época vocês olhavam para mim e diziam, meu marido. Meu marido. Eu era como se fosse único. Agora não, agora tem outros.
tem outros nomes, e esses nomes estão nas mentes de vocês. Deus está com saudade do tempo em que Ele era o único nome de um Deus na mente desse povo. Só tinha um nome conhecido, o nome de Iavé, e Deus está com saudade disso. Da sua boca tirarei os Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Vai chegar um tempo, Deus diz, vamos voltar para o deserto, para você esquecer esses nomes. Esqueça esses nomes. Há certos nomes que não devem estar nas mentes de vocês. Interessante que no deserto haviam deuses, o povo fez um Deus. Lembra do bezerro de ouro? Deus está com saudade até do bezerro de ouro, olha que interessante. Gente, eu estou com saudade do bezerro de ouro, sabe por quê? O bezerro de ouro não tinha nome, lembra disso? Fizeram um bezerro, é verdade, fizeram, e morreu um monte de gente por causa disso. Mas vamos dar a mão à palmatória, o bezerro de ouro tinha uma vantagem, ele não tinha nome. O povo teve que inventar um Deus. Gente, a gente tem que criar um Deus. Tinha que criar, inventar um. Eles pegaram ouro, formaram um bezerro e inventaram um Deus da cabeça deles. Por que tiveram que inventar um Deus? Porque eles não tinham nomes, não sabiam nada sobre deuses. Eles tiveram que criar um ali. E nem nome tinha, era um bezerro, era um Deus. Que esse é o Deus que tirou você do Egito e ficou por isso mesmo. E Deus dizia, pois é, eu estou com saudade do tempo que você tinha um Deus, não tinha nem nome para ele. Não tinha nem nome para os deuses. Agora não, agora vocês têm um panteão inteiro de deuses. Tem Deus para tudo, tem um monte de nome na cabeça de vocês. Vocês não têm mais que inventar nada, é tudo oferecido a vocês. O mundo dá de bandeja para vocês, um monte de nomes que vocês têm que colocar no coração e essas coisas vão povoando o coração de vocês. O bezerro de ouro foi uma fantasia, digamos assim. Agora não é fantasia. Agora, de fato, eles servem a deuses institucionais. Era coisa da cabeça de Israel. Agora não. Agora é Deus estabelecido, que o povo começou a conhecer quando entrou na terra de Canaã. Vamos reconhecer, o bezerro de ouro não tinha nome, Deus está com saudade disso. Não tem nome. Fale o nome de um Deus. Bezerro? Não, o nome de Deus só tem um, é Iavé. O bezerro não tem nome. Deus está com saudade desse tempo em que os deuses ainda não tinham nome. É por isso que ele diz, eu vou chamar vocês para o deserto para vocês olhar para mim e vocês dizerem meu marido. Eu quero que vocês digam isso, meu marido, olhando para mim, me vendo, porque eu quero que vocês me reconheçam. Eu sou o único nome que deveria estar na mente de vocês. Em terceiro lugar, no deserto, Deus se casou com o seu povo. Foi no deserto que aconteceu o casamento entre Deus e o povo de Israel. Não foi no Egito e não foi em Canaã. Poderia ter sido em Canaã. Seria até bonito, uma cerimônia. Já pensou entrar na terra de Canaã e no primeiro dia de Canaã já começar com o casamento entre Deus e Israel? Não seria lindo? Pois é muito lindo, mas não foi isso que aconteceu. Deus ele se casou no deserto. No deserto, Deus desposou o seu povo. Veja o versículo 16, o que diz. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido. Por quê? Porque eu vou levar vocês para o lugar onde nós nos casamos. O lugar onde você se casou tem um significado muito especial. Pode ser que seja um lugar feio, mas aquele lugar vai ter um significado especial no coração de pessoas que se amam. Talvez, mas foi lá que você casou? Nossa, naquele lugar. Pois é, aquele lugar você não gosta dele, mas eu achei, naquele lugar é muito romântico para mim. Quem sabe voltar lá depois de 50 anos, depois de 25 anos, depois de 15 anos, depois de 60 anos, voltar para a origem, aquele lugar que ninguém dá valor, mas foi o lugar onde eu me casei. Para pessoas que se amam, isso tem um significado, e Deus ama Israel. E Ele está lembrando da cerimônia de casamento. Pois é, vocês falam mal do deserto, mas lembra, foi lá que a gente casou. O deserto é ruim, é desagradável, é desconfortável, é só carência. Pois é, mas foi lá que você me conheceu, foi lá que você se apaixonou por mim, foi lá que a gente trocou aliança, foi no deserto. E Deus está com saudade desse tempo. Vejam aqui os versículos 19 e 20. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei significa, você vai casar comigo, de novo. Você vai casar comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Você vai casar comigo em fidelidade e você vai conhecer o Senhor. Por que Deus está dizendo isso? Porque a cerimônia de casamento aconteceu no deserto. Ali Deus fez uma aliança com o seu povo.
Então o povo fala mal, o deserto foi ruim. Foi ruim, mas foi lá que você conheceu a Deus, foi lá que você fez uma aliança com Ele. Então foi ruim de fato. Na cabeça de Deus está pior agora, porque agora tem tudo, agora está com a vida boa, mas o casamento está em ruínas. Será que está valendo a pena? Não era melhor então voltar para um período que estava pior, mas pelo menos a relação com Deus estava melhor? Deus está com saudade da cerimônia de casamento. Eu estou com saudade de você me chamar meu marido e de que tenhamos uma relação e uma aliança verdadeira. Deus está com saudade do casamento. No deserto, em quarto lugar, havia paz. E eu acho interessante, eu nunca tinha me tocado deste fato. Havia paz no deserto. Agora o povo vive em guerra. Mas interessante que nos 40 anos de deserto, pouca guerra teve. O povo só veio conhecer a guerra quando estava entrando, chegando em Canaã, que lutou lá contra Abimeleque. Vocês já devem conhecer a história. De fato, houve um rei que se opôs à entrada ou à passagem de Israel pelo seu caminho, e aí isso acabou desencadeando numa guerra. Mas o povo só veio conhecer a guerra quando estava chegando em Canaã. Enquanto estava no deserto, não tinha guerra. O povo estava em paz. Mas não é só guerra contra os povos, não, é mais do que isso. Veja o verso 18. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com as bestas feras do campo, e com as aves dos céus, e com os répteis da terra. E isso é realmente incrível. Deus está dizendo, olha, no deserto eu tinha feito uma aliança com os animais selvagens. Eu tinha juntado eles, antes de levar vocês para lá, eu juntei os animais, e eu falei, olha, vocês, cobra, não é para morder ninguém. Vocês aí, ave que vem lá bicar, não é para bicar ninguém. Animais, feras do campo, chacal, fica quieto no teu canto. Vamos fazer um pacto aqui. O povo vai passar pelo deserto e eu quero que eles passem bem. Deus fez uma aliança com os animais, porque o deserto é um ambiente extremamente perigoso. Mas Deus fez uma aliança com os animais do deserto. O povo no deserto podia dormir em paz. Houveram cenas em que animais atacaram Israel? Claro, teve. Todo mundo lembra da cena das serpentes, não é? Que atacaram Israel e morreu muita gente. Mas foi por causa do pecado, fala a verdade. Se o povo não tivesse pecado, cadê a serpente? Não tinha serpente. Se o povo mantivesse na justiça de Deus e tivesse ficado firme na santidade de Deus, não tinha ataque de animal selvagem. Os animais selvagens não atacavam Israel. Por quê? Porque Deus tinha feito um pacto com esses animais. Havia um pacto com o próprio ambiente, porque o ambiente era pacífico para vocês. Pois é, quando o povo entrou em Canaã, teve prosperidade, teve dinheiro, teve tudo. Teve conforto, mas aí a vida começou a viver o conflito. O povo conheceu a guerra. E começou, e veio inimigo de todo lado. Era moabita, era amonita, era filisteu, era assírio, era sírio, era babilônico. Todo tipo de inimigo veio para cima de Israel e Israel conheceu a guerra. E Deus está falando, pois é, eu estou com uma saudade daquele tempo que a gente vivia na paz com o ambiente. Tinha carência, tinha fome, tinha necessidade, tinha de tudo no deserto, mas lembra que vocês dormiam e podiam dormir em paz. Pelo menos vocês deitavam naquela cama até desconfortável. Mas vocês podiam dormir sossegados, porque havia um pacto, tinha feito um pacto. E aí Deus podia perguntar, e o que está implícito nesse argumento de Oséias é, o que aconteceu com o meu pacto de ambiente? Por que eu não estou fazendo pacto hoje com vocês, para que vocês vivam em paz? Por quê? Por que no deserto, com toda luta, toda dificuldade, vocês dormiam, e agora vocês não conseguem mais dormir, porque as nações vivem invadindo vocês? O que está acontecendo hoje? O que aconteceu com o meu pacto? Por que no deserto eu fazia pacto e agora não faço mais com aquilo que é inimigo de vocês? O povo tinha que parar para se perguntar, o que está acontecendo com Deus? Deus fez um pacto. Deus aqui está com saudade desse tempo, o tempo em que Ele fazia pacto com as feras do campo, para que elas não atacassem o seu povo. Está aí uma oração bonita para a gente fazer, né? Deus, faz um pacto. Não precisa nem falar, comigo já tem, então fica tranquilo. Agora eu quero que o Senhor faça um pacto com as feras do campo, para que elas não cheguem na minha vida, não cheguem na minha família, para que Deus me proteja. Faça um pacto com eles, para que eu fique protegido enquanto caminho neste mundo, para que o Senhor seja glorificado na minha vitória sobre elas. Havia paz também com outros povos. Haviam povos que viviam nos arredores e no próprio deserto, mas o povo não lutava contra esses povos. O primeiro povo, inclusive, que proibiu
o povo de passar, nem houve guerra. A guerra veio depois. Mas o primeiro povo, Israel, teve que dar a volta. Não era o momento de guerrear. Deus não queria que o povo guerreasse no deserto, e ele poupou o seu povo da guerra. O povo de Israel só veio conhecer a guerra quando entrou em Canaã. E por quê? Está aí uma coisa para o povo refletir. Era deserto, era luta, era carência, mas havia paz. Deus tinha feito uma paz com as feras do campo. E por fim, a última verdade, e Deus está com saudade do deserto por isso, porque no deserto Deus tinha feito promessas, e Deus gosta de fazer promessas. A gente canta um hino bem bonito, que diz, Deus de aliança, Deus de promessas. Deus é um Deus de promessas, Ele gosta de fazer promessas. Deus é que nem aquilo que a gente faz com criança, não é? Tem que tomar até cuidado quando a gente faz isso com criança, porque a criança fica muito ansiosa, quando você fica prometendo muito. Não, você vai ganhar um presente muito lindo. A gente faz isso na igreja, né? Esse truque. Gente, venham, que vai ser muito lindo, vocês vão ganhar presente, vai ter lanche, e vai ter brincadeira. E aquilo, então, dá uma, né? Vai estimulando a criança. E ela vai querendo, ou eu quero ir. E fica, então, enchendo a paciência dos pais. Pai, eu quero ir. Como sábado, inclusive, vai ter uma programação aqui para pais e filhos. E vai ser muito legal, e a gente nem tenta ganhar os pais, a gente tenta ganhar os filhos, na verdade. Porque o filho traz o pai. Pai, eu quero ir. E os pais, tudo besta, vai trazer os filhos, não é verdade? É besta não, porque ama os filhos de fato, não é? E quer agradar os filhos, e vão trazer os filhos, mas olha, a gente estimula eles. Vai ser muito legal, e vai ter isso, e vai ter aquilo, e aí isso anima eles, e eles ficam alegres na esperança. É isso que Deus faz com a gente. A promessa de Deus é para estimular a gente, para que aquilo que Ele tem para nós, realmente a gente deseje isso. Vale a pena passar pelo deserto, porque o fim do deserto, ele realmente há de ser uma bênção. O fim do deserto é vitória de Deus na minha vida. Eu vou aguentar o deserto, porque eu espero receber as promessas que Deus tem feito para mim. Deus gosta de fazer promessas. Vejam os versículos 21 e 23. Naquele dia eu serei obsequioso. Nós já falamos sobre obsequioso ali atrás, não é? Obsequioso significa fazer a vontade do outro, estar disponível para o outro, né? Fazer o obséquio aqui no caso. Deus ele fala que a mulher seria obsequiosa em relação a ele, ou seja, o povo de Israel vai ser obsequioso, vai me desejar. Mas Deus diz, naquele dia eu também vou desejar você. E eu também vou estar cheio de boa vontade com relação a você. E é isso que diz o texto. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor. E agora veja, obsequioso aos céus e este à terra, e a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Jezreel é uma figura aqui de Judá, não é? Por causa da história. Jezreel é um dos filhos de Oséias, depois vocês vão conhecer mais essa história. O fato é que Deus está dizendo, quando a gente passar pelo deserto, eu vou cuidar da vida de vocês, eu vou dar o que vocês precisam. O que vocês querem? É trigo? É vinho, é óleo, essas coisas virão e virão com abundância. Eu estou prometendo. No deserto, Deus fazia promessas. Cadê as promessas de Deus? Às vezes uma coisa que a gente podia, né? Uma vez, aliás, eu fiz isso uma vez. Eu fiz uma lista de promessas. Senhor, quais são as suas promessas sobre a minha vida? E comecei a perguntar para Deus e fazer uma pesquisa, porque eu queria incorporar essas promessas. Coisas que valiam a pena eu esperar. Eu sei que vale a pena. Eu não vou passar no deserto para sempre. Vai chegar um momento que o deserto vai passar. E quando passar, o que vai acontecer comigo? Eu vou receber a promessa. Tudo que Deus tem me prometido, eu vou receber. Aqui, Oséias dá um exemplo. O trigo, o vinho, o óleo. E o verso 23 continua. A terra será obsequiosa ao trigo, ao vinho, ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Deus está prometendo essas coisas. Vai chegar um tempo melhor, um tempo de paz. E esse tempo virá, e Deus no deserto podia fazer promessas. Deus está com saudade do tempo que Ele podia fazer promessa. Porque talvez hoje, né,
Deus está muito ocupado, Ele tem que castigar, e Ele tem que punir, e Ele tem que dizer duras verdades, e Deus está com saudade do tempo que Ele simplesmente se aproximava para fazer promessas. Filho, aguenta, suporta, passa pelo deserto. O deserto vai acabar um momento. E quando acabar o deserto, tudo que eu prometi a você vai se cumprir. Você confia. E Deus cumpre a promessa dEle sobre a nossa vida. O que eu tenho que entender é que essa não é uma história sobre mim. Essa é uma história sobre o Deus que habita em mim. Israel tinha que entender que não era por ele, mas era pelo próprio Deus e pelo plano que Deus tinha para Israel. Israel tinha que levar isso até o fim. Tem que passar no deserto? Vamos passar. Mas isso vai passar. E Deus está fazendo e fez promessas de que um dia, quando passasse essa dor, quando a aflição fosse vencida, então tudo aquilo que Ele tinha de bom para o seu povo viria sobre ele. Deus fez promessas no deserto. Ele está com saudade do tempo que Ele podia fazer promessa. Será que Deus não está com saudade do tempo que Ele podia fazer promessa para você? Talvez Ele esteja com saudade disso mesmo. Tempo em que Ele podia falar com você de promessas, de coisas boas que você iria receber da parte dEle. Deus está com saudade disso. Se Ele tiver que levar a gente para o deserto, e é exatamente isso. Eu vou levar você para o deserto para a gente voltar para aquele tempo que tinha tudo. Não tinha nada, mas tinha tudo isso. Não tinha nada, mas vocês eram tão ricos. Como Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo, que viveu neste mundo numa espécie de deserto. Foi sofredor para Ele. E quando Jesus falou a respeito de Jesus, e aplicando Jesus à nossa própria vida, Ele disse: nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãos, essa é a nossa experiência com Deus. Talvez a nossa vida seja um deserto, mas nós somos como o que Paulo disse: nada tendo, mas possuindo tudo. Não tenho nada, minha vida é de fato um deserto neste mundo, mas eu possuo todas as coisas porque tenho Deus comigo. Eu tenho uma história com Ele. Deus está com saudade do deserto. Talvez você não, mas Deus está lembrando desse tempo. Para Deus foi um tempo bom, porque pelo menos você estava mais atento a Ele. Pelo menos você se voltou para Ele. Pelo menos você se quebrantou na presença dEle. Você o chamou. Você precisou dEle e você clamou. Deus está com saudade do tempo que você falava com Ele. No deserto, o povo ainda falava com Deus, ainda chamava Deus, meu marido. Cadê meu marido? Deus não escuta mais isso. Deus está com saudade do tempo que você dizia, meu Deus. E Deus quer retomar isso na tua vida. Abaixa.